E a poucos dias da posse aí do Donald Trump, temos uma briga generalizada na extrema-direita mundial. Ó, a coisa tá muito ruim. Inclusive o próprio Trump entrando na briga e chegando na voadora, tá? Não é que ele tá só brigando, não. Tá chegando na voadora contra outros líderes da extrema-direita. Parece que estão se desentendendo. Me parece muito quando você vê aqueles filmes que uma quadrilha consegue roubar um banco, roubar muito dinheiro, e aí eles brigam e se matam na hora de dividir a grana. Parece que está acontecendo isso. No caso, não dá para eles se matarem literalmente, mas olha, o assassinato de reputações aí tá todo vapor, viu? O que aconteceu? Pois bem, nos últimos dias tivemos Donald Trump e o genocida israelense Netanyahu brigando feio aí. O Trump chamou o Netanyahu de filho da P. Com todas as letras. Eu ainda falei P. O Trump postou um vídeo com todas as letras como xingamento. O Netanyahu, então, cancelou a ida à posse do Trump. Não vai mais. Em meio a isso, o Steve Bannon, para quem não sabe, ele era o dono ali, não existe mais a empresa da Cambridge Analytics, que é a empresa que comprou dados do Facebook, do Mark Zuckerberg, para monitorar ali milhões, centenas de milhões de usuários do Facebook e aí conseguir manipulá-los por meio aí de todo tipo de mentira e fake news. Ele conseguiu com isso o Brexit. Brexit é a saída da Grã-Bretanha do Reino Unido. Vamos lembrar que a Grã-Bretanha, do Reino Unido, da União Europeia. Vamos lembrar que o Reino Unido saiu da União Europeia. E ele conseguiu, assim, a eleição do Trump e a eleição do Bolsonaro e várias outras eleições de políticos de extrema-direita. E ele passou aí a ser o grande nome aí que financiava a ascensão da extrema-direita no mundo. Depois ele brigou com o Trump, mas ele continuou sendo ali um conselheiro do Trump de vez em quando e continuou fazendo trabalhos aí para a ascensão da extrema-direita. O Steve Bannon chegou a ser preso, ficou 4 meses preso aí no ano passado por não querer delatar o Trump. Ele foi preso ali por descumprir ordem judicial, porque ele foi convocado a depor no parlamento ali, que estava tendo uma CPI investigando o Trump. E ele sabia que se ele fosse depor, ele é obrigado a falar a verdade, e se não falar a verdade, a pena é pior. Então o que ele fez? Ele não foi depor, porque senão ele ia ter que delatar o Trump. E aí ele acabou condenado por isso e foi preso, ficou 4 meses preso por desobediência. Aí foi solto, se tornou aí mais a confiança do Trump do que era antes, é um grande conselheiro do Trump e passou a brigar, sabe com quem? Com Elon Musk. A ponto de, olha, eu vou falar, a gente às vezes acha que a extrema-direita, a gente parece, a esquerda briga, a extrema-direita não, é por isso que eles estão ganhando aí em muita coisa. Não. Eles brigam muito. E tem uma coisa na extrema-direita que não tem na esquerda, pelo menos eu nunca vi. Eles se descontrolam, são pessoas assim, sem nem... parece ter um parafuso a menos. Eles não têm nenhum controle emocional. Quando eles brigam, eles gritam, eles batem tudo. É só ver aí, nos últimos dias apareceu o vídeo do Monark, aquele lá que defendia o nazismo, que era ainda um dos donos do Flow, né, podcast, ainda ganha dinheiro. Quem assiste ali o Flow sabe que tá dando dinheiro pro Monark. Ele perdeu tudo lá, tá ganhando $5.000 por mês agora, que é a parte dele lá do Flow, e o Monark apareceu aí gritando, berrando, completamente descontrolado. Também teve um outro bolsonarista aí chamado Paulo Cogos, que também apareceu descontrolado aí nos últimos dias. Enfim, vários apareceram aí xingando tudo. O que acontece? Lá nos Estados Unidos, a mesma coisa, eles brigam feio. Chegou a ponto de que o Elon Musk foi cancelado por alguns trumpistas na semana passada. Por quê? Porque é retrasado. Por quê? O Elon Musk passou a defender um tipo de visto que chama visto H1B, que é visto para que especialistas, entre aspas, estrangeiros, possam ser contratados por empresas americanas. Então, o Elon Musk ele usa esse visto nas suas empresas para contratar principalmente indianos. Ele contrata ali indianos, tem também coreanos, japoneses, paquistaneses, mas a maioria é indiana. Ele contrata indianos por salários que chegam a ser aí 60% menor do que o salário que um estadunidense teria. Então ele importa trabalhadores indianos. Aí você fala, peraí, o cara foi eleito para ser ministro aí de um governo, ele ajudou aí na campanha de um governo, que a campanha inteira foi falando que ia expulsar os imigrantes, que ia barrar a imigração, e aí a principal proposta desse cara é ampliar os vistos H1B para importar mais imigrantes. Que aí fica mais barato para ele e para os amigos bilionários dele terem mão de obra barata.
Pô, mas e o cidadão estadunidense que votou no Trump pensando, pô, tem estrangeiros roubando o meu emprego, vou votar no Trump que ele manda os estrangeiros embora e eu vou ter emprego com salários melhores. Pois bem, esse aí, qualquer lojinha tem lá nos Estados Unidos, lojinha de $1, né? Tem lá narizinho de palhaço, põe lá o nariz e faz a minha que passa. É isso, vai continuar desempregado. E os que estão empregados, preparem que vão perder o emprego. Eis que o Steve Bannon tá bravo com isso. Steve Bannon fez um textão no site dele. Ele tem um site, chama Breitbart. E aí é um dos sites aí mais visitados aí dos Estados Unidos, é o principal site da extrema-direita dos Estados Unidos. Ele escreveu um artigo enorme. Enorme. Não vou ler aqui o artigo inteiro, que eu não vou ficar lendo palavra de bandido. Vou ler a principal parte. Que quem souber inglês pode pausar aí e ler. Quem não souber inglês, você pode tentar ler o inglês, que talvez, depende do seu nível de inglês, você consiga. Mas eu vou traduzir aqui para você a parte principal. Ele fala aí, o Steve Bannon, esses trabalhos aí do visto H1B, nenhuma pessoa preta ou hispânica fica com esses trabalhos ou tem acesso a esses empregos. Aí ele fala ali sobre Peter Thiel, David Sachs, Elon Musk, eles são todos sul-africanos brancos. E aí falou o Bannon, ele deveria voltar para a África do Sul. Por que a gente tem sul-africanos, que são as pessoas mais racistas do mundo, sul-africanos brancos, e a gente tem esse pessoal fazendo comentários sobre o que acontece nos Estados Unidos? Não, né? Volta para a África do Sul. Tá falando esse Bannon do apartheid. Para quem não sabe aí, quem é mais jovem e não sabe o que é apartheid, foi um regime racista, praticamente um nazismo que teve lá na África do Sul, que dividia negros de brancos. Negros não podiam ir aos mesmos banheiros que os brancos, não podiam pegar os mesmos ônibus, depois, quando podiam pegar o mesmo ônibus, tinha um lugar separado para os negros, ou eles ficavam em pé e toda vez que estavam sentados tinham que ceder lugar para um branco, se um branco quisesse sentar. Então tem uma mulher negra, grávida, com filho de colo ainda, sentada. Chega lá um adolescente branco, ele fala, vá, levanta aí, chuta ela, ele senta e ela tem que ir em pé no ônibus. Era assim. Não podiam nem ter acesso à água potável. O branco ligava ali a torneira em casa, saía água transparente. Negro ligava em casa, saía água que não estava filtrada, água marrom. Era assim na África do Sul. O Nelson Mandela, que lutava contra isso, foi declarado terrorista pelos Estados Unidos e ficou 28 anos preso. Depois, quando foi solto, virou presidente. Os Estados Unidos ajudaram o regime de apartheid da África do Sul. Ajudaram muito, assim como ajudaram várias ditaduras pelo mundo. Enfim, os negros eram, obviamente, torturados, escravizados, tudo que você puder imaginar de ruim do pior acontecia também. Quem protestava era preso, torturado, morto, etc. Pois bem, aí o Steve Bannon fala, por que esse pessoal aí tá dando comentário na nossa política? De repente, o Steve Bannon, esse cara é neonazista. De repente, ele aparece defendendo os hispânicos, né, latinos, nós, brasileiros aí, e os negros. E agora o racista é o Elon Musk que é racista. O Elon Musk, para quem não sabe, alguns falam, nossa, ele é o cara da meritocracia, ficou tão rico. Só que o Elon Musk, realmente, os pais dele não eram tão ricos como ele é, né? Ele é o homem mais rico do mundo. Mas ele começou com os pais dele que tinham uma jazida de diamantes e usavam trabalho escravo na África do Sul. Lembremos, era apartheid, era trabalho escravo. E aí ele tinha todo aquele dinheiro, ele podia investir, perdeu dinheiro, investir, perdeu dinheiro. Inclusive, quando ele chegou nos Estados Unidos pela primeira vez, ele chegou num visto de estudante. Para quem não sabe, visto de estudante você não pode trabalhar. Tem que ter ali já uma renda que os pais pagam, enfim, não pode trabalhar. E aí ele trabalhou ilegalmente, ele não estudou, ele chegou com visto de estudante, mas não foi para estudar, foi para trabalhar e para começar a empresa dele. Esse é o Elon Musk. Aí ele quer que outros aí também entrem nos Estados Unidos. Tá uma briga. No meio disso tudo, eles começam a falar, você vê que o Steve Bannon usou nome aí, ele falou do Sachs. Sachs é um dos mais poderosos aí dos Estados Unidos, ele falou aqui, David Sachs. Sachs é um dos homens mais poderosos dos Estados Unidos, aí economista. Ele é da família do Jeffrey Sachs. Eles são aí acionistas da Goldman Sachs. Se você aí vê essas agências econômicas que às vezes falam, olha o risco Brasil. Risco Brasil é uma coisa que a imprensa só fala quando tem um governo do PT, né? O governo Bolsonaro não falava nada. A Goldman Sachs é dessa família aí. Pois bem, enquanto o Steve Bannon, conselheiro do Trump, estava xingando o Elon Musk
e gravando inúmeros vídeos. Ele gravou vários vídeos. Eu não posso mostrar aqui o som do vídeo, porque eles podem tirar meu vídeo do ar. Mas ele fala aqui, ó, o Elon Musk, mais uma vez, eu vou falar na sua cara. Aí ele fala aqui, ó, já foi, já deu. Aí ele fala que o Elon Musk tem um problema, que ele não é nem americano. Aí ele fala, você é um war profiteer. Você é... Olha isso que ele vai falar, running dog, aí ele fala aqui. Aí ele chama ele de war profiteer. War profiteer é uma pessoa que lucra com a guerra. Aí ele fala, você não é nem americano, você tem que sair dos Estados Unidos. Ele gravou várias entrevistas aí nos últimos dias falando que o Elon Musk tem que ser expulso do movimento MAGA. MAGA é ali o movimento do Trump, que é o Make America Great Again. Aí ele fala que o Elon Musk tem que ser expulso do movimento. Enquanto isso, o Trump estava compartilhando o vídeo justo do Jeffrey Sachs, esse aí que eu acabei de falar, que o Steve Bannon citou como um sul-africano branco que não deveria se envolver nos Estados Unidos. Pois bem, o familiar dele, Jeffrey, deu uma entrevista em que ele xinga o Netanyahu. Tá aqui a entrevista, e o Trump, na rede social dele, ele tem uma rede social, ele compartilhou o vídeo da entrevista. E nessa entrevista, eu vou ler aqui as palavras que usa o Jeffrey Sachs para falar sobre o Netanyahu. Ele chama ele de, quem quiser ler aí, ó, a Deep Dark Son of a, essa palavra aqui quer dizer P lá em Estados Unidos, ou seja, ele é um profundo e sombrio filho de uma Netanyahu. Netanyahu ficou uma fera, uma fera. Aqui nesse vídeo, olha, eu vou falar, tá aí um vídeo em que eu concordei com 80% do que o cara fala. Ele fala sobre como os Estados Unidos se envolvem em várias guerras no Oriente Médio a mando de Israel. E que aí Israel tem ali os presidentes dos Estados Unidos como seus cachorrinhos. E aí ele fala, olha, mataram aí milhões na Síria porque Israel queria essa guerra. Os Estados Unidos não tinham nada para ganhar com guerra na Síria. Aí ele cita aí outras guerras aí nos últimos anos. E aí ele fala, ó, o Netanyahu é um belo de um filho da P. Ele faz isso aí e ele usa os Estados Unidos. Ele usa o dinheiro dos Estados Unidos e a gente fica financiando esse cara. E a gente não ganha nada com isso. E o Trump compartilhou isso. Não preciso te dizer que o Netanyahu ficou bravo. O Trump apagou o post, tá? Apagou. E aí o Netanyahu, logo depois, disse que não vai à posse do Donald Trump. Ele não vai mais à posse, ele foi convidado e ele não vai mais. Inclusive, o bolsonarismo falava, nossa, mas a imprensa americana está dizendo que o Bolsonaro foi convidado, é porque ele foi. Olha só que coisa. Matéria aqui da agência Reuters, que serve de notícia para toda a imprensa mundial, né? Aí falava que o Bolsonaro foi convidado para a posse do Trump. Só que no meio da matéria, no primeiro parágrafo, já está escrito aqui, ó, o Bolsonaro foi convidado, Bolsonaro said on Wednesday, ou seja, o Bolsonaro disse quarta-feira que ele foi convidado. Ou seja, as matérias da imprensa americana que dizem que o Bolsonaro foi convidado, usam o Bolsonaro como fonte. Não é que elas estão dizendo, foi mesmo convidado, nós sabemos. Não, o Bolsonaro disse que foi. Era assim. Pois bem, aí você vê, temos aí no momento o Elon Musk sendo cancelado por boa parte dos trumpistas. Temos o Steve Bannon dizendo aí que o Elon Musk tem que ir embora, chamando ele até de racista. Temos aí no momento, o Steve Bannon também disse na mesma entrevista que ele vai dedicar aí até o último dos seus dias para eliminar o Elon Musk aí do movimento do Trump. Ele vai agora, é guerra dele contra o Elon Musk. Temos o Trump brigando com o genocida de Israel e já prometendo aí que ele vai começar a cortar o dinheiro. Temos no momento os norte-americanos aí, os estadunidenses, numa insatisfação enorme com o governo Biden, que está com a sua é o governo mais impopular da história, o Biden, tá? Porque estamos tendo aí inúmeros incêndios lá em Los Angeles e em outros lugares dos Estados Unidos, e o Biden segue enviando dinheiro para Israel e para a Ucrânia. E ele envia muito mais dinheiro para Israel e para a Ucrânia do que ele jamais enviou aí para ajudar vítimas de incêndio ou os próprios cidadãos dos Estados Unidos que estão tendo problemas. Então você tem uma crescente aí de insatisfação. O Trump percebe isso, como ele é populista, ele faz o quê? Então vou parar de mandar dinheiro. Mesmo que ele continue mandando, ele fala que vai parar. Ele vai continuar mandando, pouco a pouco vai mandar.
ele já falou aí para o presidente da Ucrânia, para o Zelensky, que ó, se você quiser que eu continue mandando alguma coisinha para você, você vai ter que chamar, obrigar a ir para a guerra todos os homens que tiverem mais de 18 anos na Ucrânia. Porque atualmente é só quem tem mais de 25, de 18 a 25, tá em idade ali de estudar, entre aspas, enfim. Ele não tá mandando, não tá obrigando a ir pra guerra. Agora não, ou se obriga todo mundo a ir pra guerra e morrer lá, ou eu não mando mais nada. Aí Zelensky vai ficar naquela, caraca, a Ucrânia vai virar um país que não vai mais ter homens, porque vai todo mundo morrer na guerra, eles são enviados pra morte. E aí, o Trump já tá falando que vai cortar. Da Ucrânia, já se sabe que ele vai cortar. Vai demorar mais cedo ou mais tarde, pode demorar um pouquinho ou não, ele vai cortar tudo. De Israel, tem ali laços mais estreitos. O Elon Musk, segundo o Steve Bannon, ele está recebendo aí do governo de Israel, ele tem negócios sujos com o governo israelense, então ele vai tentar convencer o Trump a continuar dando dinheiro para Israel. Só que essa relação do Trump com o Elon Musk, segundo a imprensa estadunidense, e aí quando eu falo imprensa, eu quero dizer, não é a imprensa CNN, Fox, é a imprensa de extrema-direita, que é quem sabe do que está acontecendo lá dentro. Segundo eles aí, eles dizem que a relação já está começando a estremecer porque o Trump está cada vez mais incomodado com o fato de que o Elon Musk está mandando muito, de que muita gente diz que quem manda mesmo é o Elon Musk, porque afinal ele é quem tem a grana, o Trump é o presidente, mas quem pagou para ele ser presidente, né, quem financiou toda a campanha foi o Musk. E o pior é que o Musk, ele é mandão. E aí isso está incomodando o entorno do Trump cada vez mais. Olha, ele nem assumiu. Eu lembro no governo Bolsonaro, o governo Bolsonaro teve uma coisa que não teve no primeiro governo Trump. Quando o Bolsonaro ele assumiu, ele achava no Brasil que ele ia mandar em absolutamente tudo, porque os bolsonaristas achavam que presidente é uma espécie de imperador. E aí eles começaram a brigar antes da posse. Depois da posse, a maionese desandou, foi briga atrás de briga. O Trump, quando assumiu a primeira vez, eles lá nos Estados Unidos sabem que as instituições são mais fortes e que ele não era um imperador. Dessa vez, o que tá ali com eles é que, não, nós somos imperadores mesmo. Porque agora ele tem a Suprema Corte, ele tem a Câmara, ele tem o Senado, ele tem o Facebook, o Instagram, o WhatsApp e o Twitter com ele. Ele tem tudo com ele. Ele tem absolutamente tudo. E um trumpista tá para comprar o TikTok dos Estados Unidos. TikTok Brasil continua sendo chinês, TikTok no resto do mundo sim, mas nos Estados Unidos vai ser de um aliado dele. Quer dizer, ele tem o controle da informação. Como tinha ditadura militar no Brasil, tinha o controle de toda a imprensa, né? Que a imprensa era toda a amiga da ditadura, e controlando a informação, eles podiam fazer o que quisessem. O Trump tem o controle de toda a informação. Ele pode não ter da imprensa tradicional, mas ele tem das redes sociais que valem muito, infinitamente mais. Então, eles começaram a fazer o que fez o Bolsonaro lá em 2018, 2019, que é o quê? Brigar entre si. Que agora eles estão. A quadrilha está brigando para ver quem vai ficar com a maior parte do dinheiro e não só do dinheiro, do poder. Veremos aí. Nessa briga, eu torço pra briga, enquanto isso o Bolsonaro vai assistir essa briga pela televisão, né? Não vai poder ir lá pessoalmente. Inscreva-se aí no canal. Falou!